E hoje nós vamos falar sobre a menopausa e os escapes de xixi, um assunto bem interessante para todas as mulheres que atingiram essa fase da vida. Sejam bem-vindas, amadas, a mais uma aula, certo? E o tema de hoje, que é essa fase, né, da menopausa que a maioria das mulheres vão passar e que seja com saúde. Minhas amadinhas aqui do Instagram, sejam bem-vindas. Minhas amadas aqui do YouTube, muito bem-vindas a mais essa aula. Vocês podem tirar a dúvida de vocês, certo? E aí, aos poucos, eu vou respondendo. Mas hoje a nossa aula é uma aula para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a mudança no corpo da mulher e essas fases onde a gente acaba atingindo aí algumas sequelinhas ou algumas dificuldades, mas que é totalmente totalmente resolvível, digamos assim, tá? Então, amadinhas, vamos falar sobre a menopausa e que fase é essa, né? Se Deus quiser, todos aqui passaremos por essa fase, mas que seja com saúde, né, amadas? Bem, só que existe uma coisa nessa época, nessa fase da mulher, que acontece com todas as mulheres e se acontece com alguma de vocês, podem colocar aqui, que é a incontinência urinária na época da menopausa e que é totalmente comum. Você chegar na menopausa e depois de uma época acaba acontecendo o quê? Escapes de xixi. Mas eu quero que você fique tranquila, tá? Por quê? Porque nem todas terão, principalmente se fizerem a prevenção. Então, amadas, por quê? Porque é o que eu sempre digo e vou repetir várias vezes aqui nessa live. A incontinência urinária, ela só é comum entre as mulheres por conta da estrutura do nosso corpo que muda muito. Mas vamos voltar à menopausa. Será que é normal? Será que podemos normalizar essa situação tão chata e desagradável da incontinência urinária na menopausa? Agora me diga aqui, amadinhas, você que está chegando agora para a live, você que vai assistir essa live depois, que vai ficar gravada, coloca nos comentários aqui. Quantas de vocês aqui começaram a sentir os escapes de xixi depois da menopausa? Me diga, tá? Eu sei que vocês já ouviram falar, gente, muito sobre os escapes de xixi na menopausa. E por que nessa fase? E é isso que é importante e é isso que eu trouxe para vocês, assim como eu trouxe algumas soluções também. Por que acontece com tantas mulheres nessa fase da menopausa, tá? Ou você ainda não entrou na menopausa e se pergunta: será que é verdade que quando eu atingir a menopausa eu vou ter escapes de xixi? E aí que está o problema. Mas para entendermos, né, um pouquinho mais sobre os escapes de xixi na menopausa e o tratamento, eu vou trazer para vocês aqui o que é esse problema e por que esse problema vem nessa fase da menopausa. A menopausa, amadas, é uma fase e a incontinência urinária é uma condição. Nenhum dos dois é uma doença, é uma patologia. Então, o que acontece de extraordinário na menopausa, tá? É a queda de hormônio. Vejam bem, quando você chega na menopausa, você já vem de comportamentos que prejudicam a sua musculatura do assoalho pélvico. Você já vem de mudanças estruturais que modificam a sua musculatura do assoalho pélvico. Quando você atinge a menopausa, começa a vir a queda de hormônios, principalmente do que? Do estrogênio, onde o corpo condiciona que você não terá mais filhos, não vai mais ficar grávida. Então, você começa a diminuir esses hormônios e, consequentemente, isso começa a mudar o seu aparelho genitorinário, a sua uretra, a sua vagina. Elas passam a ficar, vamos dizer assim, com defeito, tá? Então, por que o estrogênio ele faz o quê? Porque o estrogênio, ele faz com que essas regiões estejam irrigadas,
que tenham uma boa resposta muscular, tá? No caso do nosso assoalho pélvico. Então, quando você perde o estrogênio, quando tem queda desse hormônio, você acaba modificando toda a estrutura da pelve, toda a estrutura geniturinária, uretra. Por exemplo, existem também as diferenças que vêm, outras mudanças que também acontecem por conta da queda desse estrogênio, como, por exemplo, a secura, certo? Que vai gerar desconforto, que vai gerar ardor, que vai gerar dor na relação. E tudo isso atingindo a funcionalidade também da sua uretra, que é a comunicação da sua bexiga com o lado externo. Então, veja bem, todas essas modificações que ocorrem no seu corpo quando você perde esse hormônio, tá? O revestimento da uretra, amadas, ele fica como? Ele fica mais fininho, amadinhas do Instagram, tá? E isso favorece o aparecimento da incontinência urinária. Por quê? Porque o caminho que sai da bexiga para o externo, que é pela uretra, ela não tem a mesma funcionalidade. Ela não se fecha tão bem como ele fechava antes, quando era muito mais irrigado, melhor revestido, porque não faltava estrógeno. E aí o que acontece? Se não falta hormônio, se não falta o estrógeno, não falta irrigação, não falta sangue, não falta oxigenação. Tudo funciona muito bem, tá? Agora, se falta, começa a passar menos sangue, nutre menos a musculatura do assoalho pélvico e você tem perda de força dessa musculatura, você tem perda de elasticidade desses músculos, que são muito importantes para manter o quê? O funcionamento da sua uretra. Olha que importante saber disso, tá? E daí, a partir disso que eu falei para vocês, como a causa principal de incontinência urinária na menopausa, que é essa queda do hormônio do estrógeno, o que acontece? Você já tem aí 2 fatores que modificam e acabam gerando a incontinência urinária, tá? E existem, lógico, outros fatores também estruturais que acabam modificando por conta da menopausa, porque nessa fase da menopausa nós também perdemos colágeno, que dá força e elasticidade para os nossos músculos, certo? E o que são? Quais são essas mudanças? Por exemplo, a bexiga mais baixa, isso atrapalha a função urinária, tá? A mulher na menopausa é uma mulher que pode, por exemplo, ter engravidado várias vezes. É uma mulher que vem de várias gestações, ou até mesmo uma, tá? E o que acontece? Cada gestação sobrecarregou o seu assoalho pélvico. Os partos, dependendo do parto que você teve, não é uma questão de ser cesariana ou parto normal, mas, por exemplo, você teve um parto normal, você ficou 12 horas, 15 horas em trabalho de parto, naquele processo de expulsar o bebê, tudo isso sobrecarrega o seu assoalho pélvico. Você perdeu colágeno, você perdeu força e elasticidade dos seus músculos, tá? E dependendo de como acontece, por exemplo, os partos, você pode até ter lesionado a sua musculatura do assoalho pélvico. E tem a mudança corporal também durante a menopausa, tá? Muitos estudos, eles indicam que a falta do estrógeno, por exemplo, pode aumentar o peso corporal. A mulher, ela tem a tendência a aumentar, por exemplo, a gordura bem naquela região dela da cintura. E isso vão gerando fatores de risco. Por isso que mulheres na menopausa têm uma tendência maior de ter incontinência urinária, escapes de xixi.